Então, há aí uma sucessão de perguntas que eu creio que todo ser humano, certamente, em algum momento da sua vida, vai pensar, né? De onde eu venho, por que estou aqui, qual o meu propósito e para onde eu vou, né? Então, nós temos estudado o livro de Gênesis, e dentro desse livro, nós temos a resposta de acordo com a visão de Deus, de acordo com o que a Bíblia ensina, de como é que se iniciou a batalha no nosso mundo físico, né? Por quê? Porque estando a criação toda perfeita, a criação do mundo todo perfeito, a Bíblia é clara em dizer que houve um elemento externo, alguém que não era deste mundo, alguém que não fazia parte do governo de Deus, do controle de Deus, dentro deste mundo que nós estamos vivendo. E que esse ser bíblico, biblicamente falando, ele se infiltrou na criação, a qual Deus tinha dado aqui nessa terra, nessa dimensão de vida, o controle de tudo para o ser humano. E este ser chamado Satanás, que é bíblico, está lá no Apocalipse, né? Também ali no livro de Gênesis vai mostrar ele figuradamente através de uma serpente. Esse ser, ele entrou, inseriu a desobediência, colocou o homem em dúvida contra Deus, e aí o pecado entrou, e nós vemos que a partir do momento que o pecado entrou no mundo, as coisas saíram fora do lugar. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, as coisas mudaram de lugar, de ordem, até a própria natureza. Enchentes, terremotos, maremotos, tsunamis, né? Furacões, né? Doenças, pragas, pestes, guerras, homicídios, mortes, todo e qualquer tipo e sorte de peste, de praga e de males que existem neste mundo. E aí a pergunta é que eu e talvez você tenha feito é isso, e eu não vou tirar a razão de vocês. Se Deus existe, se Deus é amor como Ele fala que Ele é, se Deus é bom, se Deus é perfeito, por que tanta praga? Por que tanta guerra? Por que tanta peste? Que culpa que eu tenho de estar num mundo desse, inserido num mundo desse, numa dimensão de vida como essa? Então, são perguntas que eu creio que algum internauta, que alguém que está na internet, provavelmente deva ter feito também, né? Então, nós estamos inseridos nesta guerra, nesta batalha, nessa dimensão de vida. Muitas vezes não é nem por opção, certo? Então, às vezes a gente pergunta: onde está Deus nisso? Então, nós percebemos desde o princípio que Deus criou todas as coisas perfeitas, mas a introdução do pecado no mundo é que traz essa doença, o câncer, a AIDS, né? A depressão, que é a chamada doença do século XXI, a separação de casais, de família, destruição de lares, o respeito que foi embora, acabou, a falta de temor, a falta de fé. Eu era um ateu. Eu fui um ateu antes da minha conversão a Cristo. Eu não sei se eu diria bem ateu, talvez um gnóstico. Um gnóstico é um meio termo entre o ateu. O gnóstico, ele acredita que se Deus existe, Deus deve ter abandonado esse mundo e Deus não se importa com a raça humana. Então, antes de nós fazermos a leitura e darmos prosseguimento no nosso estudo, eu quero tocar aqui nesse assunto, nesse tema, dizendo que há 3 tipos de ateus, né? Um ateu que já é por herança de família, é de tradições familiares, é uma espécie de ateu. Só que esse tipo de ateu ele não se revela. Há um ateu, uma outra espécie de ateu,
que é chamado de ativista. O ateu ativista é quando, vou dar um exemplo, você vai para a escola, principalmente quando você está na fase do ensino médio. Você vai cheio de perguntas, cheio de dúvidas, se Deus existe, se Deus não existe, mas lá, a partir do ensino médio, principalmente nos ensinos de nível universitário, eles estão lá, ativistas, prontos para arrancar Deus de dentro do seu coração. Professores, aí o aluno sai de lá de dentro, duvidando de Deus e de todo mundo. É outro tipo de ateu. Aí existe uma terça parte, uma outra modalidade do ateísmo, que são aquelas pessoas que, por causa de uma perda na vida, perdeu um pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, entende? Há uma outra modalidade que crê que Deus não existe, porque se Deus existisse, a mãe dele, o pai dele, o filho dele não teria morrido, entende? Então, tudo isso são causas, modalidades de ateísmo que levam as pessoas a se afastarem de Deus. Nós percebemos que desde o princípio, segundo os relatos do que está escrito no livro de Gênesis, a humanidade se distanciou de Deus. A humanidade foi criando situações para se afastar de Deus, né? E na lição passada, na aula 5, na lição passada que nós passamos, nós falamos a respeito de uma outra modalidade, daqueles que buscam adoração de uma forma pagã. A forma pagã é aquela que precisa de um objeto para ela adorar. O pagão, ele precisa de algo palpável para ele ver. Se ele não vê, ele não adora, né? E a última modalidade que existe são os filhos de Deus. Esses não necessitam de ver nada palpável. É aquilo que Jesus disse, né, lá no Evangelho de João, né? Mulher, no capítulo 4, mulher, vem uma hora que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis ao Pai, mas os verdadeiros adoradores de Deus adorarão ao Pai em o quê? Em espírito e em glória a Deus. Amém? Esta é uma raça, é uma modalidade de seres humanos que não necessitam de estímulos externos, que não necessita de aparelhos, de objetos, de coisas deste mundo para adorar a Deus. Ele apenas crê porque ele crê. Ele sente que é uma pessoa salva, crê em Deus, crê em Cristo, que o sangue de Cristo é suficiente para lavar os seus pecados, perdoar os seus pecados e reintroduzi-lo no reino de Deus. Amém? Hoje nós vamos meditar outra parte. Vocês puderam observar na aula passada que houve a separação entre Ló e Abraão. Vocês puderam ver naquela aula passada que quando Abraão foi cumprir o seu trajeto de acordo que Deus tinha orientado, saiu de Arã e foi para Canaã. Chegando lá em Canaã, a terra era o quê? Inóspita, era uma farofa, não tinha vida. Abraão não ficou na terra prometida por Deus. O que Abraão fez? Pegou tudo que ele possuía e desceu para o Egito, sem a ordem, sem a autorização de Deus. Não tem um texto, não tem uma vírgula na Bíblia que fala que Deus ordenou Abraão descer para o Egito. E quando eles desceram para o Egito, e Ló nem aparece nessa parte, desde Arã até a descida do Egito, não se tem menção do nome de Ló. Mas quando eles desceram no Egito, Abraão fez algo que quase levou a família dele à destruição, porque saiu do lugar que Deus mandou, saiu do lugar que Deus ordenou. E quando chegaram no Egito, quase que a família de Abraão foi destruída, né? Isso está na aula passada. Se alguém quiser assistir essa mensagem, essa palestra, está na aula 5 aí. Hoje é a aula 6. Então, aí o que Abraão fez? Quando isso aconteceu, Abraão percebeu que ele precisava voltar para o lugar aonde Deus o tinha orientado a ir, com a sua família. Chegando neste lugar,
A Bíblia fala que as suas possessões, os seus bens, os gados, as suas possessões, tanto dele quanto de Ló, era muito grande, era coisa extraordinária. Eles não poderiam conviver na mesma terra, então eles se separaram. Nós estamos retomando, recapitulando aqui. O que acontece? Abraão disse: olha, não vamos ter contenda entre nós. Preste atenção que esse ponto é importante. Então ele falou: não vamos ter contenda entre nós. Se você for para o sul, eu vou para o norte. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se separaram, mas Abraão deu a oportunidade para Ló escolher. E olha o erro de Ló, mais uma vez eu repito. A Bíblia diz que Ló, levantando os seus olhos, olhou para as campinas do Jordão e viu aquele vale. E Ezequiel fala essa passagem em que a Sodoma e Gomorra parecia o jardim de Deus, o jardim do Éden, lindo, lugar maravilhoso. Ló não esperou o Abraão repetir qual lugar que você vai escolher. Ló falou: fica nesse monte de farofa aí que Deus falou que prometeu que deu, e eu vou descer para as campinas do Jordão. Amém? Então, para onde ele foi? Para as campinas do Jordão. E Abraão ficou na onde? Nos montes de farofa. Não é isso? Mas era ali o lugar que Deus tinha prometido para ele. Amém? Olhando ao olho humano, não havia perspectiva de bênção naquele lugar. Mas pelo lado espiritual, ele sabia que precisava obedecer. Mas ao olho humano, Ló tinha razão. Óbvio. Olha que lugar lindo, maravilhoso, bonito. Hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 14, a partir do versículo de número 14. E essa será a nossa meditação nesta noite. Glória a Deus. Amém? Todos acharam? Ouvindo, pois, Abraão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiu até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e seus criados, e os feriu, e os perseguiu até Robá, que fica à esquerda de Damasco, e tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir, e Quedolarma, vou voltar aqui. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir, esse nome é difícil, Quedolaomer, e os reis que estavam com ele, no vale de Savé, que é o vale do rei. Vamos continuar a leitura. E Melquisedeque, meu Deus, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Preste atenção nesse ponto. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja Deus, o Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. E o rei de Sodoma disse a Abraão: dá-me as minhas almas, e a fazenda fica para ti. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei a minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e juro que desde um fio até a correia do sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas: eu enriqueci Abraão. Até aí, amém? Como nós estamos traçando uma direção, o caminho que Abraão tomou desde a saída dele com o pai dele, lá das terras da Mesopotâmia, nós estamos acompanhando a trajetória dele. Aqui nesse ponto, enquanto Abraão estava
no lugar onde Deus chamou, e Ló desceu para as campinas do Jordão, a Bíblia fala que os reis de Sodoma e Gomorra se rebelaram contra um outro reino que governava, ao qual eles pagavam imposto. Quando eles se rebelaram, esses reis voltaram para aquele lugar, para aquela região, acamparam em torno de Sodoma e Gomorra e levaram o povo a cativeiro. No meio desse povo, quem é que estava? Ló. Aí, já começou a perder a fazenda dele. O que adiantou ele levantar a visão dele? Está entendendo, irmão? Quando nós, muitas vezes, queremos ser justos, queremos ser pessoas boas, queremos fazer o que é correto, mas não temos visão espiritual. Percebeu isso aí? Que no mundo espiritual não basta você ser uma pessoa honesta, não basta você ser uma pessoa boa, não basta você ser uma pessoa justa, você tem que seguir a orientação de Deus para a tua vida. E o que aconteceu com Ló? Ló era um homem bom, Ló era um homem justo, Ló era um homem honesto, Ló era um homem que conhecia Deus, mas nada disso bastou, porque Ló resolveu seguir a orientação dos seus próprios olhos. Entende? E aqui é um momento que nós precisamos, porque no momento da guerra, aqui está o ponto importante. No momento da tua guerra, se você não estiver cercado, uma cobertura espiritual, uma rota de fogo espiritual cercando a tua vida, como é que você vai poder se defender? Será que a tua honestidade, a tua justiça, será que a tua capacidade, a tua formação eclesiástica, escolar, a tua formação universitária vai poder te livrar? Essa é uma pergunta importante a ser feita. Então, não basta você ser um homem bom, você ser uma mulher boa, ser trabalhador, pagar os seus impostos em dia. Não basta você ser uma pessoa direita, uma pessoa formidável. Se não há cobertura espiritual sobre a tua vida, você é um homem que tem um certo limite. Você vai só até aqui. Chegou daqui, você não passa. Porque o mundo espiritual domina o mundo físico. Do mundo espiritual é mais real, é mais forte, é mais importante do que o mundo físico. Porque a Bíblia fala que esse mundo passa. Foi o que nós meditamos na mensagem passada, né? Pedro disse: o céu e a terra que agora existem estão reservados para o fogo. Jesus disse que aquele que guarda o seu celeiro nesta terra, a traça come, o ladrão escava e rouba. Aonde estiver o teu tesouro, aí está o teu coração. Mas aquele que semeia para a eternidade, aleluia, lá, aleluia, a tua bênção permanece para sempre. Porque lá o ladrão não escava, porque lá a traça não corrói, a ferrugem não consome. Amém, meus queridos? Temos que entender essa parte. Nós não podemos seguir neste mundo, nesta viagem espiritual. Nós não podemos seguir nesta enfrentamento sem ter armas espirituais que nos guardem, que nos livrem, que nos protegem. Eu me lembro numa oportunidade, preste atenção, eu fui fazer um trabalho em São Paulo, eu evangelizava um moço, e era usuário de drogas até. Eu creio que Deus permitiu aquela oportunidade. Eu creio que Deus permitiu aquela situação para ele saber quanto Jesus ama. E não importa se o homem está preso, se o homem está no narcotráfico, não importa se o homem é a pior pessoa que existe neste mundo, mas Jesus te ama. E Ele tem um plano de salvação para a tua vida. Eu fui fazer um trabalho lá em São Paulo, em Osasco, num bairro chamado Vila Holanda. O irmão deve conhecer lá. Então os irmãos já devem saber
como que é que funcionam as coisas nessa Vila Holanda. Nós fomos fazer um trabalho e a gente alugava uma casa, uma edícula no fundo de uma casa. Nós estávamos correndo há vários dias para tentar alocar um lugar com a nossa equipe de trabalho e não conseguimos achar em lugar nenhum. Conseguimos achar esta casa nessa Vila Holanda, uma edícula que ficava na frente, no fundo de uma casa. Mal sabia nós que ali era uma boca de tráfico. Já fazia dias que estava uma placa de aluga-se. E o amigo nosso que locou a casa conseguiu essa edícula e nós entramos, não sabíamos nós que ali era uma boca de tráfico. Então, meus queridos amados irmãos, quando chegava umas certas horas da noite, quando eu creio que acabava a droga deles, acabava a pedra, acabava o pó, sei lá o que, eles começavam a brigar entre eles. Era uma guerra, tinha criança pequena, até pessoas de idade. Era uma guerra naquele lugar e ninguém conseguia dormir. E nós passamos a semana inteira toda trabalhando e não conseguia dormir. A gente tinha que levantar muito cedo, né? 5 horas da manhã, estar no ponto, né? Para a gente pegar a lotação para ir para o trabalho. Quando foi na sexta-feira, nós terminamos nosso serviço. Eu ainda falei com o meu amigo, falei, olha, vou dormir até umas 10 horas da manhã, porque eu não estou aguentando mais de sono. Que nós saíamos cedo, chegava tarde da noite, chegava 8 horas em casa. E aí dava umas certas horas da manhã, começava aquele brinquedo, ninguém dormia. Isso foi numa sexta, aí no sábado nós ficamos. Quando foi aí, já estava bem de dia, nós abrimos a janela da casa. Eu tinha uma cama de solteiro de um lado, o meu amigo, o Alessandro, tinha uma outra cama do outro lado, solteiro, e aqui tinha uma janela sem grade. E o Alessandro, nós estávamos procurando um canal de televisão para assistir, e de repente apareceu o pastor pregando na televisão. E eu falei para o Alessandro, que não era convertido, falei assim, deixa o pastor pregando a palavra aí, lá tem muitos canais de televisão. É mesmo, irmão, é mesmo, eu chamava de irmão, vamos deixar aqui. E aí deixou o canal de televisão, e o pastor pregando, cheio da graça, cheio do Espírito Santo, maravilhoso. Quando passou alguns minutos, um rapaz de uns 19, 20 anos de idade pulou para dentro da edícula, da casa que nós estávamos, através da janela, dobrou o joelho no chão, começou a chorar para mim e para o Alessandro, e disse, pelo amor de Deus, deixa eu ficar aqui, tem uns bandidos querendo me matar. Eu falei com ele, por que ele está querendo te matar? Não, é porque eu roubei a casa dele, da mãe deles, e a polícia também estava correndo atrás dele, querendo matar ele. Então assim, ele estava sendo foragido da polícia e estava foragido dos traficantes, dos bandidos. Irmãos, naquela oportunidade, ele começou a chorar. Eu falei para o Sandro, deixa ele aqui. E o Sandro disse, não, irmão, não, pastor, não vou poder deixar ele aqui não. Porque se ele entrar, estiver aqui, e os bandidos chegar aqui e encontrar ele aqui, vai matar ele, vai matar nós também. Porque nós estamos dando apoio para ele aqui. E naquele momento, irmão, você que está na internet, você que está aqui dentro da igreja, nós precisamos de proteção espiritual. Eu senti aquela hora, aquelas palavras, porque eu estava naquele momento ali, meu Deus do céu, eu estava impactado com aquilo. Não sabia qual decisão tomar, mas naquele momento eu senti a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo entrou e o Senhor me deu uma palavra, não deixa ele aqui, porque aqui dentro o diabo não coloca os pés. Porque é uma proteção de Deus, o Espírito Santo está aqui, e aqui ele não vai poder entrar. Irmãos, passando alguns minutos ali, 4 rapazes, em cima da laje da casa da frente, que não tinha telhado, era só uma laje vazia, com faca na mão, com revólver na mão, um brigando com o outro, eu ia matar ele naquela hora, você não quis deixar, e um brigando com o outro, e de repente a proprietária da casa sai de dentro da casa e olha para cima e vê aquele monte de homem brigando em cima da laje da casa deles. Nem sei como é que eles subiram lá. Ela falou assim, o que vocês estão fazendo lá em cima? Eu falei, não, dona, é um bandido, o cara entrou aqui dentro, o cara roubou a nossa mãe, nós vamos matar ele, ele entrou aqui dentro. E a edícula nossa estava com a porta, com a janela aberta, porque o Sandro queria fechar. Eu falei, não, Sandro, não fecha não, porque se você fechar eles vão querer entrar dentro, então deixa aberto, ele achar que não está acontecendo nada.
E ele entrou por debaixo da cama. E aí o bandido perguntou para a mulher: o senhor não viu ele entrar aqui? A mulher falou: não, ele entrou aqui sim. A hora que ela falou que entrou aqui sim, eu quase que bati, mas quase quebrei meu joelho, né? Porque, bom, aquela hora eu senti a pressão. A mulher falou: não, ele entrou aqui sim, mas pulou por cima desse muro, caiu em cima daquela casa de baixo, saiu correndo por aquela rua lá. Se vocês correr aqui, vocês ainda vão conseguir encontrar ele. E aí eles pularam em cima da casa, caíram por cima do outro muro e saíram correndo, estão correndo até hoje para ir dar a paz. Irmãos, naquele momento, naquela hora, preste atenção que o milagre vem agora. Aquele pastor que estava pregando na televisão, ele começou a falar naquele trecho bíblico aonde Saul estava procurando Davi para matá-lo. E ele começou a pregar na televisão e disse: olha, você pode estar sendo foragido agora, assim como Davi estava correndo de Saul, mas Deus preparou uma caverna para Davi. E começou a pregar a respeito de pessoas foragidas. Irmãos, aquele homem pregou uma mensagem, uma palavra tão poderosa, que minutos depois, o rapaz chegou a fazer até xixi debaixo da cama, o menino lá, e tanto medo que ele ficou. E a hora que ele saiu debaixo da cama, eu olhei para ele e falei: rapaz, eu poderia pregar com você, mas o que Deus usou esse homem para falar com você através da televisão, depois de sair, se você não crê que Deus existe, ele dobrou o joelho no chão, pegou a minha mão, pegou a mão do santo, beijou a nossa mão e disse: agora eu vi que Jesus dos crentes é verdadeiro. Glória a Deus. Eu falei: filho, Jesus te deu mais um livramento na tua vida. Falou: não, agora eu vou aceitar Jesus como meu Salvador. Aleluia. Então, nós precisamos de uma cerca espiritual em volta de nós, de uma proteção na nossa casa, na nossa vida, na nossa família. O Ló apenas abriu os olhos materiais, os olhos empreendedor dele. Ele pensou nas empresas dele, ele pensou nos... É isso que eu estou falando para todos que estão aqui, através da internet, aqui dentro da igreja. Às vezes você vai a algum lugar que a tua mente é aguçada, tua mente empreendedora, você tem que conquistar, você tem que ter isso. E a tua proteção espiritual? E a tua casa? Não tem que ser guardada, não tem que ser coberta com o sangue de Cristo? Quando aconteceu essa guerra entre os reis e o Ló foi levado ao cativeiro, quem é que foi lá libertá-lo? Quem é que Deus usou para libertar Ló? A Bíblia fala que Abraão reuniu 318 varões dos filhos dos servos dele que moravam na casa. Eu não sei quantos soldados tinham os reis, os guerreiros que sequestraram Sodoma e Gomorra, mas eu tenho muita certeza no meu coração que era um exército muito maior do que a quantidade de homens, presta atenção, a quantidade de homens que estavam lá de Abraão, do que aqueles 318. Mas eu tenho a certeza no meu coração de algo, que Deus, presta atenção, Deus não permitiria o teu servo ir para a luta sem antes dar uma estratégia para ele. É isso que eu e você precisamos entender. Não basta ter recursos, não basta ter bens, não basta ter possessão, não basta ter poder, não basta ter arma nesta vida. Você precisa ter o Espírito de Deus na tua vida. Você precisa ter a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Eu poderia falar aqui, irmão, de inúmeros milagres, de inúmeras bênçãos que Deus fez na minha vida. Quantas milagres, quantas bênçãos. E o Senhor Jesus sempre me livrou, sempre me protegeu. Eu não era nem para estar aqui mais. Conforme o tempo foi passando, nós fomos meditando na palavra. Aleluia. Vou revelando muita coisa que Deus fez na minha vida, muito livramento que Ele deu. E assim também Ló estava lá na mão daqueles reis. Presta atenção que nós vamos terminar daqui a pouco. E estava tudo perdido. Mas Deus usou o teu servo Abraão, homem guerreiro, homem valente. Ele não foi pela ponta da lança,
não foi através do escudo, não foi através da arma, mas ele foi através da fé, que ele possuía no Deus vivo. E é o momento que o diabo vai te desafiar. Há um momento, nós não podemos ignorar que as lutas vão vir. Há um momento que os exércitos inimigos vão se levantar contra a nossa vida. E aí é que é importante você estar munido da espada do Espírito na tua vida, do capacete da salvação, do escudo da fé, dos pés da salvação. Nós precisamos estar munidos da palavra de Deus para enfrentar o nosso adversário. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que quando Abraão volta de vencer, logo obviamente ia ter que ficar lá em Sodoma e Gomorra, porque foi lá que ele escolheu. Ele disse para o tio dele: eu não volto atrás. Ele saiu de debaixo da bênção, porque Abraão é o homem da bênção. O que ele abençoar está abençoado, o que ele amaldiçoar está amaldiçoado. O sobrinho, ai meu Deus do céu, por causa dos recursos materiais e dos bens que ele possuía, abandonou a fé. Então não basta você ir para uma igreja para você se dar bem na vida. Recursos financeiros, você vai ter carro, você vai ter bem, você vai ter carro. Isso não é nada. Amém? Não adianta você conquistar muitas coisas e perder a sua própria alma. Não adianta você conquistar muitos recursos dessa vida e perder a sua própria salvação. Jesus é o bem mais precioso que nós possuímos. Veja só, a Bíblia fala que quando Abraão volta, que ele vence esta batalha, que ele vence esta guerra. Olha aí para vocês verem como que a guerra é espiritual. Apresentou-se diante dele um sacerdote, que lá em Hebreus vai nos falar que ele não tem princípio e não tem fim, não tem pai e não tem mãe, ninguém sabe de onde ele veio e ninguém sabe para onde ele foi. O nome dele é Melquisedeque, o rei de Salém. Esse era sacerdote do Deus Altíssimo. E pela primeira vez a Bíblia vai registrar a fidelidade do homem chamado Abraão com relação ao dízimo. A primeira passagem bíblica em que o dízimo aparece é através de Abraão. A Bíblia fala que Abraão, de tudo que ele possuía, tudo quanto ele possuía, ele entregou a 10ª parte, foi fiel a Deus. Então, meus queridos amados irmãos, o que Abraão está fazendo? Ele está fazendo uma cobertura espiritual sobre tudo aquilo que ele possuía. Então, duas coisas nós aprendemos através de Abraão agora. A primeira é que lembra da terra farofenta, do lugar onde que não havia vida. Abraão, em primeiro lugar, ele foi cercando toda a terra, onde ele passava ele ia cercando de altares. Amém? Edificava o altar e oferecia oferta para Deus. E agora aparece novamente Abraão entregando o dízimo. Então vamos falar sobre essas duas coisas. O dízimo é uma proteção espiritual sobre aquilo que você já conquistou. Sabe por quê? Porque os inimigos virão, os reis do adversário virão contra a tua vida, virão contra a tua casa, e a tua casa precisa estar protegida. Amém? O dízimo é a parte que pertence a Deus, diz a palavra de Deus. E a oferta é algo que vai falar do futuro. E quando Abraão está edificando esses altares, ele está dizendo: eu tenho um pacto com Deus, e tudo aquilo quanto eu já possuo, e tudo aquilo quanto o meu povo irá possuir. Então aquela terra estava sendo consagrada a Deus, aquele lugar estava sendo consagrado. E depois mais para frente vocês vão ver o que é que virou essa terra. Aquilo que a Bíblia chama de uma terra deleitosa, aquilo que a Bíblia chama de uma terra, aleluia, que emana leite e mel. Aquilo que a Bíblia fala, aleluia, que os espias foram para sondar a terra e chegar lá. Diz que um cacho de uva era necessário 2 homens para carregar. A vaca dava
60 litros de leite, uma terra linda, maravilhosa, a terra prometida. Mas isso depois de 400 anos, que Abraão havia santificado aquele lugar, porque aquilo era uma farofa terrível, mas Abraão agora santificou. Mas isso é um assunto para um outro dia, amém? Nós vamos neste momento agradecer a Deus pela oportunidade, glória a Deus, de termos estado mais esta quarta-feira e entregado na mão do Senhor esse estudo. Espero que ele sirva para a edificação espiritual de cada família, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.